pessoal, continuando com nossa explicação de normalização, nesse vídeo, na terceira parte do vídeo, vamos ver as três formas normais, depois da gente saber o que é uma dependência funcional, que vai definir as formas normais. Então, a primeira forma normal, o que é? É um esquema de relação R, ela está na primeira se todo valor de R for atômico, ou seja, não conter grupos de repetição. Então, geralmente considerada parte da definição formal de uma relação de modelo relacional, pois o modelo relacional não permite atributos multivalorados, compostos ou suas combinações. Então, é basicamente o que a gente já conhece de um modelo relacional. A gente tem aqui uma tabela, uma relação cliente, onde o número do cliente é a chave, nome, e o endereço de entrega sendo multivalorado, eu podendo ter mais de um endereço, representado por essas duas chaves aqui, abertura e fechamento aqui de chave. Isso aqui um atributo multivalorado, representado aqui por essas chaves. Então, eu tenho esse exemplo, número do cliente 124, João dos Santos, rua 10, rua 24. Eu não consigo armazenar isso em um banco de dados relacional, correto? Eu não tenho essa opção de armazenar como em um array, em um vetor aqui, esses vários endereços. Isso, então, não é possível, isso fere a primeira forma normal. Então, basicamente, todo atributo ele tem que ser atômico. Então, eu tenho que ter cada linha aqui, somente uma linha em cada tupla. Não posso ter vários registros para uma mesma linha. Então, essa tabela existe no modelo relacional? Não existe. Como que a gente resolve isso? Corrigindo o problema, a gente tem três soluções, uma mais genérica e mais indicada, que é tirar esse atributo daqui e colocar em uma outra tabela. Então, a primeira solução, a indicada para ser uma solução genérica, eu tenho nome, número do cliente e nome, cliente entrega, e aí eu tenho os endereços, né? Aqui eu vou representar com esse campo, esse atributo aqui, os endereços de entrega, e eu tenho que informar de quem é esse endereço, que é o número do cliente. Então vai ser uma chave estrangeira aqui, e as duas vão ser primária. Essa primeira solução é genérica, porque se eu tiver um endereço de entrega, vai estar aqui, se eu tiver dois endereços, vai estar aqui também, se eu tiver três, e por aí vai. Uma segunda solução, mas aqui gera valores repetidos, gera redundância, que é colocar um endereço como chave, porque aí ele vai poder se repetir os dois aqui, né? Ao mesmo tempo não vai poder se repetir. Então eu tenho um cliente que tem N endereços. Só que o nome e tantos outros atributos que tiver aqui vai repetir. Então não é uma solução indicada. E uma outra solução se eu souber quantos endereços de entrega tem, se a maioria for 2 endereços ou 3, eu posso colocar a quantidade de campos que eu quero aqui. Entrega 1, entrega 2, entrega 3, por exemplo. Só que isso gera valores nulos. Então, dessas três soluções, a mais indicada é a primeira, porque é uma solução genérica. Então, com essa solução aqui, eu já normalizei, eu deixo essa relação na primeira forma normal, certo? E aqui, a solução 1, o método 1, é o que a gente acabou de mostrar, é a abordagem mais genérica, que não causa redundância, é gerar um novo esquema de relação, contendo esse grupo de repetição, e a chave primária do esquema da relação original, como a gente fez aqui. A chave primária da relação original vem para cá, e esse campo fica como um campo também chave primária. Determinar a chave primária do novo esquema da relação, que é a composição dos dois, que é a concatenação do atributo da chave primária original com a chave do grupo de repetição. O método 1 foi esse. O método 2, remover o grupo de repetição, expandir a chave primária, como a gente viu, causa redundância. E o terceiro, substituir o grupo de repetição pelo número máximo. Então, dois atributos de entrega, só que essa abordagem não é tão genérica e pode introduzir valores nulos. Estando na primeira forma normal, a gente pode analisar se ela está na segunda forma normal. E quando que ela vai estar na segunda forma normal? Ela primeiro tem que estar na primeira forma, e não pode existir atributo não chave que é dependente de somente uma parte da chave primária. Tem que haver uma dependência funcional total. Dependência funcional total, x para y tem que depender funcionalmente totalmente de x.
não pode depender de parte da chave primária. Então a gente vai ter que analisar todas as dependências e verificar se há esse atributo não chave que depende de parte dessa chave. Se a remoção de qualquer atributo de A, de X, né, se eu remover de X aqui, implicar que a dependência não mais será assegurada. Então, vamos ter que analisar as dependências funcionais. Então, vamos para um exemplo. Eu tenho esse pedido. As dependências funcionais são: o número do pedido determina a data, que é a data do pedido. O número da peça vai determinar a descrição dessa peça. Foi o exemplo que nós vimos lá na primeira parte desses slides. O número de peça determina o preço unitário dessa peça. E o número do pedido e o número de peça determinam a quantidade de compra e o preço. Onde estão as minhas chaves primárias? Estão aqui, né? Número do pedido, número da peça, e número do pedido e número da peça. A gente tem aqui uma chave composta por 2. E a gente tem uma chave que faz parte dessa chave composta, só que ela é parte dessa chave. Então, se a gente for analisar, voltando aqui para a definição, ó, não pode existir atributo não chave. Onde é que estão os atributos não chave? Todos esses aqui: data, descrição, preço unitário, quantidade de compra, preço compra. Então não pode existir nenhum desses atributos que é dependente de somente uma parte da chave primária. Qual é a chave primária? Todos esses daqui da esquerda. Aqui eu tenho uma chave primária que é composta por 2 atributos. Existe um atributo não chave que depende de parte da chave? Existe. Número da peça é parte da chave. Número do pedido é parte da chave também. Se a gente for analisar, ó, os dois aqui formam a chave primária dessa relação. 2, tá vendo? Então, se eu tenho esses dois que são partes, faz parte da chave, e tem um atributo não chave aqui, ó, que depende de parte da chave, então eu estou ferindo aqui este primeiro, né, que o atributo não chave depende de parte da chave, que o número do pedido está aqui, ó, faz parte dessa chave. Descrição, o atributo não chave, que depende também de parte, e preço unitário. Então esses três estão ferindo a segunda forma normal. Solução, a gente tem a solução como cada um dessas dependências funcionais vai se tornar uma tabela. Então aqui eu tenho número do pedido, determina a data, vai ser o pedido. A peça aqui vai ser a peça, vai ser a relação peça. E esse daqui vai ser a relação pedido-peça. Então aqui eu crio 3 tabelas, resolvendo o problema da segunda forma normal. E aí essas 3 relações agora vão ficar na segunda forma normal. Então aqui está a solução, vai ficar pedido, número do pedido e a data, peça, número da peça, descrição, preço unitário, e pedido-peça, número da peça, número do pedido, número da peça, quantidade e preço compra. Sintetizando o que é a segunda forma normal, para cada subconjunto do conjunto de atributos que constitui a chave primária, começar um esquema de relação com esse subconjunto com sua chave primária, foi o que a gente fez. Incluir os atributos do esquema de relação original no esquema de relação correspondente à chave primária apropriada, colocar cada atributo junto à coleção mínima da qual ela depende, atribuindo um nome a cada relação. Então, o que é que a gente fez aqui? Atribuímos um nome, definimos as chaves primárias de cada uma dessas relações. Certinho? Terceira forma normal. Para estar na terceira forma normal, tem que estar na segunda forma normal, e não pode existir atributo não chave também, que sejam dependentes de outros atributos não chave. Determinante não chave, dependência transitiva. Por exemplo, se eu tenho um y, que é um atributo não chave, que depende de um y que é não chave também, e que esse não chave depende de uma chave, por transitividade, essa chave aqui vai determinar y. Isso não pode acontecer. Z não pode ser chave candidata, a gente viu a definição lá do início, não pode fazer parte desse domínio de X, e nem ser o subconjunto da chave de R. Não pode ser uma chave candidata, nem um subconjunto de qualquer chave de R. Tem que ser independente. Então, exemplo. Quais são as dependências funcionais aqui? Eu tenho cliente, o número do cliente determina o nome, o endereço do cliente, e eu sei também quem é o vendedor. Mas o nome do vendedor é determinado pelo número do vendedor. Então eu tenho essas dependências. Número do cliente determina o nome, endereço, número do vendedor.
e o número do vendedor determina o nome do vendedor. Fere a terceira forma normal. Vamos analisar onde é que estão os atributos não-chave. Estão aqui. Existe um atributo não-chave que depende de outro atributo não-chave, que é vendedor, e que, por sua vez, é um atributo não-chave que depende de número do cliente? Sim. Nesse caso aqui, é o número do cliente por transitividade, já que determina o número do vendedor determina o nome, número do cliente determina o nome. E isso não pode. Se a gente for analisar aqui, novamente, não existem atributos não-chave que sejam dependentes de outros atributos não-chave. Então, o que está ferindo aqui, esse atributo não-chave, depende de um outro atributo não-chave. Percebe que o número do vendedor não é um atributo-chave nessa relação, é um atributo não-chave também. Então, não pode existir isso aqui, ó, não-chave, atributo não-chave, dependendo de um atributo não-chave, que por sua vez é dependente de um atributo-chave. Então, essa dependência funcional aqui não pode existir nessa mesma relação. A solução aqui, a gente determina isso aqui como uma nova relação, nesse caso o cliente, e a de cá como uma nova relação chamada vendedor. Então o problema está aqui, eu tenho uma tabela cliente, a solução é criar duas tabelas, a de cliente e a de vendedor, ferindo a terceira forma normal. Então o método aqui foi para cada determinante, que não é uma chave candidata, se a gente for analisar lá, nome do vendedor, né, não é uma chave candidata, remover do esquema da relação original os atributos que dependem desse determinante. Então eu removi nome e o código do vendedor, criar um novo esquema com essa relação, contendo todos os atributos do esquema de relação original que dependem desse determinante. Tornar o determinante a chave primária do novo esquema. Então esse novo determinante aqui, número do vendedor, se transformou na nova chave primária. Só lembrando que é importante, quando vocês estiverem analisando se fere a primeira, segunda, terceira forma normal, vocês analisarem o que está ferindo. Aqui é importante vocês dizerem que a dependência funcional, que número do vendedor, que determina o nome do vendedor, fere a terceira forma normal. Por transitividade, o número do cliente não pode determinar o nome. Então, é importante destacar isso aqui, assim como a gente fez na segunda forma normal. E aqui estão algumas definições genéricas sobre a segunda e a terceira forma. A segunda forma, o esquema de relação R está na segunda forma se cada atributo não primário de R não for parcialmente dependente de nenhuma chave de R. O atributo não chave não pode depender de parte da chave da parte primária, essas chaves candidatas. E a terceira forma normal não pode ter transitividade. Um esquema de relação R está na terceira se para cada dependência funcional X é a superchave de R ou A é um atributo primário de R. Não pode ter essa dependência funcional. Aqui está uma indicação do capítulo 10 de Navat, Dependência Funcional e Normalização em um banco de dados relacional, para vocês aprofundarem e ter essa leitura recomendada aqui para vocês. E é isso, até a próxima, até mais.